Podemos? Olá para você que nos acompanha, acompanha os nossos podcasts aqui da CBN Amazônia. Estamos começando mais um. Hoje é o Além da Reportagem, onde a gente traz os bastidores da notícia, traz todos os aprofundamentos, né? E hoje, muita gente aqui nos estúdios da CBN Amazônia, inclusive, você que está acompanhando no vídeo, percebeu isso com certeza. Nós estamos aqui falando sobre um documentário produzido pela equipe da Rede Amazônica, o Quinhá, Gente de Verdade. Para falar sobre isso, temos aqui muitas pessoas. Vou apresentar um de cada vez, tá, gente? Vou começar então pelo Alexandre Pereira, que está aqui à minha frente, repórter cinematográfico, o responsável por todas as imagens do documentário que vocês vão acompanhar na Rede Amazônica. E se você está acompanhando depois desse fim de semana, né, já foi ao ar, inclusive. E aí, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Patrick. Meu Deus. Falhou a voz, fica tranquilo. Obrigado. Foi um prazer ter ido lá no Waimiri Atuari. Barué, agradeço muito. Foi um momento muito especial para mim lá. Bom, lembrando, gente, que o documentário Quinhá, Gente de Verdade mostra um pouco da vida também dos Waimiri Atuari, né? E temos aqui lideranças indígenas. Eu começo apresentando o Quaquaxi Armando, liderança indígena. Seja bem-vindo. Bom dia, ou boa tarde, né? A nossa... sou o Quaquaxi Armando, né, Atuari. E eu... Mas... Opa. Fique à vontade. Tá um pouco nervoso, né, seu Quaquaxi? Fica à vontade, mas... fica tranquilo. Vamos, a gente vai conversando aqui, o nervosismo vai sair, vai fluindo devagar, fica tranquilo. Temos também aqui o seu Mário Parué, também liderança indígena, que eu agradeço a presença, bem-vindo. Obrigado. Marcelo Cavalcante, gerente do programa Waimiri Atuari, que daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho o que é. Seu Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço o convite, né? E estar aqui com vocês participando e contando um pouco da nossa história e o que são os índios Waimiri Atuari. O Walter Blois, que é coordenador de educação no programa Waimiri Atuari, seja bem-vindo. Cândido, obrigado pelo convite. E a Maria Isabel, aqui do meu lado direito, ela que é diretora, roteirista desse projeto, né, desse documentário. E aí, Maria? Oi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Oi, é um prazer estar aqui. Quem também está conosco, eu tenho até que botar o meu fone de ouvido para o escutar, né, que é o Luciano Abreu, nosso repórter do Grupo Rede Amazônica, ele que está lá em Roraima, lá em Boa Vista, né, e fala conosco pelo Skype. Luciano, eu ainda não lhe escuto, mas você pode dar um oi para os nossos ouvintes, para os nossos webnautas. Olá, boa tarde para todo mundo que está, todos os ouvintes aí da CBN, boa tarde para todo mundo que faz parte da equipe desse documentário muito especial para a gente, para a emissora, para todo mundo que participou. Um grande abraço às lideranças que estão aí dos Waimiri Atuari, os representantes do programa. É uma satisfação muito grande estar participando aqui e com certeza conversar com vocês sobre esse projeto que com certeza vai despertar muito conhecimento, né? E muita paixão pela vivência do povo Waimiri Atuari. Bom, é isso então. Valeu, Luciano, pela sua presença. Gente, vamos começar então falando sobre o documentário em si, né? A ideia de produzir o documentário que se chama Quinhá, Gente de Verdade. Primeiro, por que esse nome? E aí eu pergunto direto para a diretora e roteirista Maria Isabel. Porque eles são gente de verdade, assim que eles se autodenominam, né? O programa, na verdade, ele surgiu, né, de uma necessidade que a gente tinha em produzir um conteúdo especial que fosse voltado para as pautas indígenas, né? Na verdade, foi um desafio lançado pelo nosso diretor de jornalismo e daí a gente começou a levantar um briefing, né, sobre, enfim, as relações indígenas e a nossa comunidade não indígena, como que essas coisas estavam coexistindo, né, por assim dizer. E a gente começou a tentar criar um radar de quais seriam esses indígenas que a gente poderia trabalhar. E numa pesquisa, uma pesquisa bem aprofundada mesmo, a gente encontrou mais de um ano, né, pra exatamente, foi um pouco mais de 1 ano e meio, na verdade, para a gente conseguir chegar até esse momento, né, que é o programa de 40 minutos. E dessa história de 40 minutos, desse programa de 40 minutos, surgiu a possibilidade de a gente fazer um documentário com
1h30, que é o que vai ser lançado em maio, né? Que é com a história na íntegra, né? Porque a gente descobriu muita coisa aí com os Waimiri Atruari e os Quinhá, né? Na verdade, os Quinhá, gente de verdade. Pois é, antes da gente, eu vou fazer a pergunta aqui pro Luciano daqui a pouco, mas explica pra gente essa questão do nome, né? Da identificação. Nós conhecemos como o Waimiri Atruari, mas a gente até conversava antes, né, Maria? Explica pro nosso ouvinte também. Por que Quinhá e por que ele se auto-intitulou como Quinhá? Aliás, eu acho posso que até o Mário perguntar, Parué verdade, pode falar o seu melhor, Mário Parué, que é liderança Cocoti, indígena, pode falar isso, né? Por que esse nome Quinhá? O que é Quinhá? O que é o Waimiri Atruari? Explica para todo mundo. Primeiro foi conhecido o Waimiri Atruari até... Então, quando nós começamos a aprender a escrever, aí tinha um velho nosso, chama Tiamuru. Aí falaram para nós, você não é o Waimiri Atruari. Esse nome de Waimiri Atruari é numa porra dentro d'água, né? Porra do dentro d'água. Morava dentro d'água. O gente também. Só que eles brigaram e eles voltaram. Até hoje está lá embaixo. Então, ficou esse Quinhá. Quinhá que tomou conta no lugar dele. Assim que começou a conhecer o Waimiri Atruari, como é? Quinhá. Aí pronto. Aí nós respeitamos, conhecendo tudo que tem, a língua. Esse é Quinhá e Quinhaíra. Aí começou a trabalhar. Quinhaíra, muita coisa. Quinhaíra e Caminhaíra. Tudo que animal fala, aí a gente falava Temeirá, Arautairá, é nossa língua, né? Uhum. Então, pronto. Aí começou a gostar. Aí ficou esse Quinhá até hoje. Bom, então vocês se identificam como Quinhá. Quinhá. O homem Quinhá. branco, ele acaba identificando vocês como Waimiri Atruari. Isso. Mas se a gente pudesse falar um termo correto, Quinhá é do agrado de vocês. Isso. Uhum. Quando começou a criatura Mauá, essa é a hora que Mauá chegou. Não abandona até nome. Porque eles se brigaram com o porro d'água, né? Então ele falou, não abandona teu nome. O Waimiri Atruari foi conhecido, Quinhá também. Eu vou registrar, ele falou, né? Aí que começou a conhecer Quinhá. Legal, Quinhá, e é por isso, né? Aí pronto, daqui pra frente, todo tempo Quinhá. Gente de verdade é Quinhá mesmo. Não abandona a tua língua. Aí ele falava isso, né, pra nós. É por isso então que o documentário, que virou um especial, né, se chama Quinhá, Gente de Verdade. Isso que ele tá, quando ele fala no velho, isso são os Tarcomes, são histórias antigas deles, né? Então ele ao se referir aos mais velhos, contando tudo isso, como se fosse um passado recente, são coisas muito antigas, né? Que ele está se Repassado para referindo a outra ele, pessoa, né? todo tempo. E nós somos conhecidos como os Caminhá, né? Que são Igual. os não indígenas. Não indígenas. São os não indígenas. Então nós somos os Caminhá. Quinhá não- indígena, e Caminhá Caminhá não não indígena. Isso. E Tá como certo. a nossa proposta principal era que a gente fosse até lá, mas que eles contassem a sua história, nada melhor do que chamar o programa como eles se conhecem, Sim, como Quinhá, como eles se chamam. Foi daí que surgiu a ideia do nome. E essa é a origem do Quinhá, né? Mas a ideia do documentário em si é mostrar o quê? A gente quer contar uma história de resistência, que é o que a gente observa no percurso, de toda a trajetória do Waimiri Atruari. É uma história de resistência. Foi um povo que praticamente desapareceu por conta da velha história do progresso, né? Que a gente sabe que foi no período da ditadura militar e que praticamente foi dizimado por conta de 3 grandes empreendimentos que passaram por dentro do território, né? Território histórico. E isso é algo que aconteceu bem aqui do nosso lado, né? Que eles viviam a poucos quilômetros daqui de Manaus. E ainda
estão ali, são muito emblemáticos, né, por conta da rodovia 174, a história da corrente, por que eles Da colocam, barreira, que não pode passar a partir de tal hora. E que é uma história que aconteceu há um tempo atrás, mas que se repete em outros povos, né, pelo Brasil. A gente vê a história dos nossos, aqui próximo dos Yanomami, né, que também passaram por uma situação muito parecida com o que o Aimeri sofreu. E aí a gente quis mostrar essa história de resistência e de renascimento, né, porque eles estão aqui hoje retomando o seu território e a sua gente, né? Porque eles estão ali chegando quase 3 mil novamente. Foi o que foi contabilizado antes, né? Da chegada da estrada. E aí, acho que podem falar melhor. É uma estatística, né? É. Que existia. Um dos idealizadores do programa Aimeri Troari, o Porfírio Carvalho, né? E fez um sobrevoo, né? E contou 15 aldeias. E ele fazia uma estatística que existia uma média de 150 pessoas em cada maloca, né, uma aldeia daquela. Então havia uma estatística entre 1.500 a 3.000 quinhá, né? Então pela quantidade de malocas que tinham, de aldeias que tinham na época, antes do contato. O senhor citou o programa, né? O programa Aimeri Troari. Explica pra gente um pouquinho do programa, a ideia do programa, como é que surgiu, o que é. O programa Aimeri Troari vem em razão exatamente do progresso chegando, né? Sabemos que começou, né, o maior problema dos índios, né, naquela época foi por conta da abertura da estrada da BR-174, né? Os índios não tinham pouco contato com os brancos, né, com os caminhar, né, e eram contra a abertura da estrada. E a estrada veio de uma forma, né, que eles não foram consultados nem sabiam, né, da existência. Só Então, construíram, e não importa quem né, tá ali, e né? os índios tentaram resistir da forma, né, mais decente do mundo, que eles queriam proteger a terra deles. Infelizmente, né, como sabemos que foi na época da ditadura, houve vários, né, os índios contra a vontade deles, foi construída a estrada, chegaram a sair se afastarem do eixo da estrada, dos rios, né? E por conta do progresso da estrada, morreu muito quinhá, né? Com vários tipos de doenças, o sarampo, a malária, entre outros, né? E até mesmo no combate eles resistiram contra a construção. E logo em seguida veio outro empreendimento, que foi a mineração taboca. É outro grande empreendimento que afetou os índios na época, né? Que eles tinham a terra deles era homologada e tudo, e destituir a terra para deixar parte do território deles por conta para ceder um projeto que era do Radan, né, Valter? Radan na época, e destituir essa terra indígena e colocaram, deixaram eles de fora, e teve implantaram a mineração taboca. E logo em seguida fiz esse resumo para chegar onde vai a construção da hidrelétrica de Balbina, né? Esses dois empreendimentos, a BR-174 e a mineração taboca, nunca houve uma indenização ou qualquer tipo de consulta ou qualquer tipo de retorno para a comunidade. Não houve uma mitigação dos impactos causados. E por ocasião da construção da hidrelétrica de Balbina, né, tinha um indigenista, Porfírio Carvalho, que era desde o tempo do SPI, e na época ele estava, por ocasião da construção da BR-174, ele era um dos funcionários do SPI, foi afastado do processo, foi afastado toda a FUNAI no processo, e os índios tiveram a ideia de chamá-los em Brasília, encontrar em Brasília ele, né, para ver o que é que eles podiam fazer, o que o Porfírio podia fazer por eles. E o Porfírio veio, né, a pedido do Mário, o Mário pode falar lá depois. Ele estava lá, né, lá em Brasília. Então, a convite dos índios, o Porfírio veio e surgiu essa ideia de se fazer um programa, né? Levou para a Eletronorte, embora a FUNAI na época muito contra o programa, e ele idealizou isso com alguns colegas, alguns sonhadores, como ele costumava dizer, né? E levou o conhecimento da Eletronorte, que ali tinham comunidades que iam afetar boa parte da terra deles e algumas aldeias, né? E comprou a briga, na época, por 25 anos, né? E não se existia no país, né, nenhum
projeto desse a longa duração, né, e ele conseguiu convencer a Eletronorte na época, né, a se fazer um programa por 25 anos. Porque aí perguntavam para ele, por que 25 anos? Porque era uma geração que iria nascer dentro do programa Aymeria Traoré. Era uma geração que ia conhecer o Aymeria Traoré. O Aymeria Traoré vinha, por conta desses empreendimentos, vinha numa mortalidade de 20% ao ano, doenças, invasões, perdendo a cultura, tudo, deixando de fazer suas roças, né? Então, 25 anos por isso. E se conseguiu, 25 anos, né? Com esse programa voltado mais para a saúde, para recuperar a saúde dele, né? A proteção ambiental, que havia necessidade de se fazer uma proteção ambiental, apoio à produção, onde fazer com que eles voltassem a produzir, a se alimentar adequadamente, e a educação, que eles tinham que aprender, que eles eram afros, né? E eles não tinham a escrita, não tinham nada, e a partir daí surgiu essa ideia dos 25 anos, que hoje já estamos com 35 anos, terminou os 25, conseguimos renovar por mais 10, e já estamos no estudo para renovar, de eterno. Ou seja, a ideia do programa Aymeria Traoré é tentar amenizar esses impactos da intervenção do não indígena na comunidade indígena, e para isso tem que se levar esses comportamentos que são nossos, tem que ensinar algumas coisas para que eles possam ter voz, né? Que eles possam e assim eles passaram a ser ouvidos, né? Porque até então, por exemplo, hoje vem um quarto empreendimento grande, que é a linha de transmissão Manaus Boa Vista. Esse, apesar de quando se começou a discutir a linha de transmissão, não consultaram, mas a partir de um dado momento que eles criaram o protocolo de consulta, aí a partir daí sim, começou a se respeitar da forma que eles queriam que ser ouvidos, né? Então, esse é um empreendimento que vai ser, e que foi tanto o estudo como o EIA, como o IMA, como a RIMA e como o PBA, foi traduzido na língua para eles mostrarem para o povo dele quais as consequências desse empreendimento veio para eles. Então, é um empreendimento que é o último agora, eles sabem as consequências que vai acontecer. Coisas que eles não sabiam, tanto na abertura da estrada, quanto na mineração tabaco, quanto em Balbina, eles não tinham ideia, né? Poucos falavam português, né, Mário? Pois é, isso que eu queria falar. Fica à vontade. Esse pessoal que o Marcelo falando, Impact chegou junto, BR, Hidrelétrica, Paranapanema, eles aproveitaram o nosso, porque a FUNAI não podia acelerar a educação rápido, montar escola, montar nada. Essa hora nós ficamos sem educação. Aí veio o exército, meteu o trator, amassou tudinho, passou. Aí com bala, tudo. Essa hora nós afastamos mesmo, como ele está falando. Afastamos para ele sair, para não continuar com gente, né? Aí afastamos para outra aldeia que nós tem. Pronto. Para lá, para baixo. Aí nós ficamos um ano sem contato de ninguém. Sem contato? Uhum. Ou seja, sem, assim, sem deixar entrar para a aldeia. Vamos dizer. Quem procurava a gente é SPI, né? A gente lembrava ele, SPI era Carvalho mesmo, né? Até que ele apareceu de novo, com isso nós conversamos bem, pedimos para aprender, para escutar a língua dele, a língua portuguesa. Assim que nós aprendemos. E como é que fica a confiança depois, né? A confiança no nome indígena? Confiança tem que ser mais tarde. Confiança tem que ser depois dessa conversa que eu quero, né? Com ele. Ver se ele respeita comigo, com minha palavra. Outro dia, outra pessoa conversa com ele do mesmo jeito que eu conheci. É esse pessoal que tem que dizer, ele me obedeceu, então tá bom. Parece que ele é muito bom. Vamos colocar junto. Aí que nós voltamos para poder reunir com esse pessoa, esse Carvalho. Aí o povo voltou, eu fiquei só afastado mesmo. Assim, ele não cutucou muito o exército. O exército é poderoso, não podia mexer muito, porque morreu muita gente. Minha mãe morreu, meu pai morreu, a minha mulher morreu.
Aí eu fiquei triste. Nos conflitos com o exército, as doenças. Positivo. Né? Doença, sarambo. No meio disso aí veio muita violência. Muito. Então, assim que nós conseguimos o programa. Aí Carvalho falou, Mário, acho que tem que escolher. O problema está 3. Com o que tu vai ficar? Aí eu falei, não, peraí, eu não vou resolver não. Eu quero conversar com o povo, quero voltar para a minha aldeia, para marcar reunião entre nós, o que nós vamos tomar decisão depois desse BR. Aí eu voltei. Aí eu conversei com o Quinhá, né? Aí todo mundo, meu povo, acreditou, escutou, era verdade mesmo, né? Nós tínhamos plano, né? Que você chama plano, programação. Aí, entre nós, indígenas, se perguntaram, dentro desse caminhão que chama de caminhar, dentro desse caminhão tem alguma coisa para salvar a gente? Isso aí ninguém sabia, né? Ninguém sabia, ele tem médico, quem é que vai dizer nada? A gente não sabia, ele tem polícia, ele tem isso, a gente nunca aprendeu. Aprendeu na marra e escutando com alguém, assim que nós começou a chegar. Porque não adianta lutar, brigar, matar, não adiantou. Eu falando para ele, falei muito com o pessoal meu, ele me respeitou, era verdade. Então, aí que nós sentamos de novo, chamamos ele, mais uma vez, aí que ele pedindo apoio, né? Apoio de produção, remédio, território, criar fiscalização. Ele cumpriu a palavra dele. Eu também cumpriu. O que nós vamos trabalhar junto. Agora nós somos juntos, né? Assim que nós falamos, eu e meu irmão. É isso. Nós era 2. O Amé, acho que você conheceu, né? O Amé, sim. Conheci. Eu viajei para São Paulo, em Brasília. Voltei de novo, Brasília de novo. Esse Chamuru sabe. Ele me conhece desde... Eu era chiviazinho. Bonito, né? Então, Chiviá é bonito. a situação era isso, pessoal. Muito complicado, difícil. No meio desses tinha um homem branco. Não quer respeitar, não quer apoiar esse tipo. Aí, essa hora, a gente ficava sozinho, só com aquela pessoa mesmo. Por isso que caminhar, pegava Chamuru, prendia. Pronto. Aí nós ficávamos só o braço cruzado. Chamuru. Esse ele falava. Chamuru, caramba. Aí, puxa, e agora? Aí, aqui em Manaus tinha um amigo meu, com a minha chama, né? Com a minha fala, né? Raimundo, nome dele. Ele era maranhense. Raimundo Donato. Já tinha saído de lá de Yanomami para cá, por causa do carimbo. O carimbo ele queria matar ele, junto com o Quinhá. Aí pronto. Era um indigenista da FUNAI. Ele era indigenista da FUNAI. Foi o primeiro gerente do programa Meia. Primeiro gerente, isso é verdade. Junto com o Carvalho, foi um dos idealizadores do programa. Bom, mas é interessante essa história toda, né? Porque a gente está falando de um povo que sofreu bastante com a presença dos não indígenas, aí você tem todo esse período, esse processo de voltar a confiar em alguém, aí a gente tem a figura do Marcelo, né, para trazer essa confiança, para que a gente possa ajudar, né, os Quinhá, que a gente conhece como Aimeri Atruari. Uhum. O Luciano Abreu, você está escutando bem? Pois é. Sim, estou acompanhando tudo. Volta mais um, para terminar a minha palavra. Ah, sim, por favor. Assunto do Paranapanema ficou só assim, sem mexer em ninguém. Ele mesmo, destruindo nossa terra, fazendo a poluição dentro da nossa rio. Ninguém falava nada.
Até que nós começamos um pouquinho para aprender, falar um pouco. Aí pronto. Essa é a hora que nós chamamos o pessoal da Ibama. Foi caminhar. Quando vocês conseguiram se comunicar, né? A gente tentou conseguir se comunicar com Ibama. Era não sei como é o nome daquele Casara. Casara. Casara, né? Casara. Ele era daqui, Manaus. Eu vim também para falar. Eu falei, o pessoal de Ibama, eu quero conhecer, você conhecer esse Pitinga. Lá no cima do ponte, lá está muito barrento. Nós estamos preocupados, a gente não pode tomar, nem para tomar banho. Todo mundo tem medo de beber. Não sei o que está acontecendo agora. E peixe está morrendo. Peixe-boi morreu 14 peixe-boi. É a poluição Com aquela do rio poluição. Alalaô pela mineração Taboca, né? Que no início do programa... Aí, pois é, Mário. E o Rio Alalaú é um rio Tem que ter resolvido. Funai, aí pronto. Funai ficou... Não entendeu nada. O que o Mário falando, o que Ibama falando. Não escutaram todos os dois. Aí Ibama pegou multa. Multaram ele, pronto. Calado. Assim que história de Paranapanema. A gente não mexeu naquela época. Porque tem que mexer bobina. Esse é mais fácil, foi para mim, para falar. Pedido de iniciação. Essa é a hora que a mulher já estava me comunicando de lá. Esse telefone de mesa que tinha naquela época, né? Paroé, cuidado aí, cuidado. Eu consegui falar com aquele, como é o nome de Tonhão, né? Ele é diretor da Eletronorte. Antônio Muniz, que era um Isso. dos Ele diretores era da diretor Eletronorte na época. da Comprou a ideia, Balbina. né? Presidente da Eletronorte, né? E comprou a ideia. O junto Mário com Parel está Carvalho. contando pra gente um pouco da luta dele, né? Esse processo de por que eu tenho que fazer alguma coisa para salvar minha terra aqui, porque tá complicado. O Luciano, a gente está com 2 repórteres aqui, gente, que participaram, né, que vão contar essa história por meio do documentário, que é o Quinhá, Gente de Verdade. Daqui a pouco a Rutiene, pode sentar inclusive, a Rutiene pode sentar aqui com a gente, Rutiene Bindada, aqui de Manaus, da Rede Amazônica, que faz parte do núcleo da Rede Globo também. Aliás, Rutiene, vamos lá, seja bem-vinda, já apresentando você aqui. Né? Muito obrigada, Patrick, uma satisfação e sempre uma grande oportunidade de aprender com vocês, com essa história, de saber um pouco dessa resistência, de toda essa humanidade, porque no fundo é uma luta pelo povo. Sim. Foi isso que aconteceu aqui. Para defender Obrigada seu pela- espaço, né? Exatamente. Obrigada pela oportunidade. Até já. E vamos, eu quero ouvir de você, Rutiene, e também do Luciano, sobre a dificuldade de produzir um material extenso desse, né? Mas com tempo de produção de mais de 1 ano, que é raridade no jornalismo hoje em dia, diga-se de passagem, né? A correria do jornalismo, a gente não tem muito tempo de produzir tanta coisa, mas vocês tiveram essa oportunidade. E é uma história complexa. A história de um povo que lá atrás foi atacado, foi dizimado por conta da presença do não indígena, e aí a gente trouxe o exemplo da construção da BR-174, a gente pode falar daqui a pouco do Linhão também, né, que já está interferindo de novo. Como é que vocês contam essa história toda que é gigante, minha gente? Lu, começa ou eu começo? Pode começar, Rutiene, fique à vontade. Ó, o que é importante a gente dizer, que foi algo que a Maria Isabel falou muito pra gente, o Alexandre, que participou também de todo esse processo junto, a equipe como um todo. A gente não conta nada. Quem conta são eles. A gente aprendeu, nós fomos inseridos nessa história como se fosse você. Nós somos você, Patrick, que nunca tinha ido lá. Por exemplo, eu conheço a BR-174 desde 1993, porque em 94 eu morei em Boa Vista e eu tenho parentes lá. Então eu sempre ia e voltava. E o que a gente sabe é que ali era uma área de reserva, que ali não pode parar, ali não pode filmar, mas eu nunca entrei, eu nunca tive a oportunidade de conhecer aquele lugar. A gente só sabia que existia uma regra. Tinha que passar em tal horário, passava e era isso. Exatamente. Aí era aquela situação, tem que passar até 6 horas. Mas por quê? Porque é o horário determinado. Mas por que é o horário determinado? O porquê esse horário, a gente nunca refletiu.
E a gente aprendeu com os Quinhá uma coisa muito simples. Você vai dormir... A primeira coisa que me contaram, né, Marcela? Eu me lembro da nossa primeira reunião e se falou assim, você vai dormir, você fecha a porta da sua casa? Tranco. Com quantos cadeados eu estiver em casa, eu tranco a minha porta. Então é isso, né, Paroé? O sentido é o mesmo, ali é o lar deles. Então foi com essa vivência nossa de conhecer aquele espaço, de passar por ali, que a gente estava aberto para conhecer. Então nada foi, não era algo roteirizado, era algo vivenciado. Entendendo que somos de culturas diferentes, mas que com respeito a gente está construindo uma história entre Caminhá e Quinhá de muito diálogo, de muito respeito. Luciano Abreu. E aí, Luciano? Pois é, a gente tentou fazer essa ponte, né? Porque para a gente foi um mergulho no conhecimento, né? Foi uma viagem de aprendizado, porque nós tínhamos a visão do desconhecimento, a visão muitas vezes até deturpada de algumas coisas que aconteciam. E nada melhor do que eles contarem essa história. E o que a gente faz, eu e a Rutiene, com esse trabalho que a Maria Isabel coordenou, por meio das imagens do Alexandre Pereira, de todo o trabalho da equipe, que eles contem como isso aconteceu, e de que maneira a terra é importante para eles, o quanto eles precisam ser respeitados e precisam garantir o direito da sua própria existência. A gente faz isso em uma ou outra interferência ao longo do programa especial. O Alexandre faz isso ao longo de todo o programa, pelas imagens que ele fez a captação, e a Maria Isabel tem todo o pensamento sobre o que ela gostaria, de como ela verificou na produção de que poderia ser feito. É um trabalho que começou bem lá atrás, a gente falou, tem mais de 1 ano e meio, a Maria Isabel falou, mais de 1 ano produzindo, trabalhando, mergulhada nesse conhecimento. E quando a gente chegava lá, a Maria Isabel acompanhou a gente. Ela viajou comigo, viajou com a Ruth, estava com a gente e dando orientações sobre como a gente podia contar essa história. E a Ruth falou bem, a gente foi vivenciando isso porque ao longo do processo a gente foi descobrindo, acho que podemos fazer assim, acho que a gente pode abordar o assunto dessa maneira. Então foi uma viagem de aprendizado, uma viagem de conhecimento, e foi muito importante e fundamental que os próprios Quinhá deram contar a história deles, que acho que é isso que é fundamental. Quantas pessoas gostariam de saber o que eles acabaram de contar agora, há poucos minutos, e muita gente não sabe. Acho que é fundamental, o programa vai dar essa voz é fundamental para eles. E eu quero saber um pouco do trabalho do Alexandre também, que eu até te dizer, Luciano, tu falaste do Alexandre, né, que ele participou bastante durante toda a produção, mas eu quero te dizer que antes da gente entrar aqui no ar, falei, e aí, Alexandre, vamos conversar? Daí, então, não, mas a minha parte é pequena. Eu falei, como assim pequena? Todas as imagens do documentário especial são tuas. Como é que a tua participação é pequena, Alexandre? Que é pequena, né? Eles que são os grandes que há. Bem, como a Maria Isabel falou teve todo um trabalho de pesquisa, então eu também fui fundo pesquisar quem era o povo Quinhá, os Aimiri Atruari, e procurei documentários e achei documentários onde os próprios cineastas eram os Quinhá. Tinha o Homero e o Sauá. Eram documentaristas que já tinham feito documentários do dia a dia. Então ali eu consegui vivenciar um pouco do que tinha de material dos Quinhá e coloquei em prática quando a gente foi fazer as viagens. A gente tentou colocar um documentário cinematográfico. Então a gente pesquisou aí como a gente vai fazer uma querendo assim, que eles contassem a história, que a gente fugisse um pouco do tradicional jornalismo, apesar de a gente fazer para o jornalismo, mas a gente queria fugir daquele formato jornalístico, a gente queria colocar um formato cinematográfico. Locamos câmeras cinematográficas para rodar o material em alta definição. Levamos drones, e Patrick, tipo assim, eu sempre falo que você filmar a Amazônia tem assim as suas vantagens e desvantagens, porque muitas das vezes o nosso caminho são em rios. E muitas das vezes que a gente vai, são 2, 3 horas de viagem para ir e 3 horas para voltar. E você tem aquele tempo de 2 horas, 1h30 para gravar. E eu imagino que vocês estavam acompanhados também, né? Porque não é qualquer um que conhece os rios da Amazônia. Negativo. Lá... Se não fosse ele, gente...
Se não fosse esquinhar, não sei não. A gente passou por uma experiência à noite, né, Alexandre? Depois você conta, porque essa então foi a gente lá no Rio a gente teve o Aracaxi. Isso. Ele ajudou muito. Por onde a gente andava, ele ia com a gente. Eles iam na Irmudu, que significa as malocas, lá onde a casa deles são Irmudu. Correto a palavra? Correto. Entendeu? A gente foi tratado com muito amor, com muito carinho. Abriram a Irmudu deles pra gente lá. Eu falo pra Mabi que eu vivenciei assim, eu só sei o nome em português, o João. A paciência do João ensinando a fazer um arco e flecha pros barriãs, que são as crianças. Sabe, aquele detalhezinho, puxa a linha pra cá, puxa pra cá. E aquilo, tentei transformar aquilo em imagem, aqueles detalhes, aquele olhar da criança olhando aquele aprendizado, chega a arrepia. Sabe, então é um documentário, como falar de conhecimento. Já fiz muito material, Yanomami, Makuxi, mas o Waimiri e a Truari para mim foi uma coisa sensacional. Vocês imaginam como é que está a minha cabeça agora, porque vocês tiveram 1 ano e meio para estudar isso. Eu tô aprendendo aqui tudo agora, assim, ó, vai, em 30 minutos aqui até o momento. Agora eu quero saber da história que vocês passaram, né? Que foi complicado? O que houve? Não foi complicado. É que nós fomos tão bem recebidos que, assim, o Luciano Abreu, que foi uma semana comigo, uma semana com ele, Mabi acompanhando tudo, Alexandre tudo, mas os auxiliares, Henrique Filho e Paulo Roberto mudaram. Então a minha equipe, a minha missão era Rio, a do Luciano Abreu era Estrada. O Luciano depois conta a versão dele da Estrada, mas eu no Rio, a gente chegou num dia e no outro dia já era o Marubá. Só que o Marubá, do lugar que a gente estava, ficava a 1h30 mais ou menos, né? Lá da Lalaú pra gente ir pra Queiná. E quando nós chegamos, a gente tinha que ir muito cedo. A gente foi 4 da manhã, quando deu 6 da manhã começou o Marubá. Voltamos, aí o Aracaxi falou pra gente assim, o Zé Maria, vocês têm que filmar à noite, um Marubá. Aí a gente ficou, tá, então vamos filmar à noite, tem que filmar à noite. Só que a gente estava já virado de alguns dias, não, então vamos descansar e voltem. Tudo bem. Fomos e voltamos no pôr do sol, tudo bem. Só que a parte do cabo de guerra, que vai aparecer no documentário que ele queria que a gente filmasse, foi 11 horas da noite. O que é o Marubá, Rutinha? O Marubá, acredito que o Parué pode explicar melhor, mas da visão que eu acompanhei, né? Só para ver se eu estou certo, Parué. São as celebrações. Existem vários tipos de celebrações. Ele é o canto. Na verdade, Marubá, a palavra significa canto. Esse Marubá, como é que eu vou explicar isso? Tá lá a criança, né? Homem, 4 anos. Aí que começa o processo com ele. Trabalhar, preparar, artesanato. Aí convida outra pessoa, parente, para participar desse trabalho. Tecnicamente, pulseira, né? Muita pulseira, muito mesmo para convidado receber, para ele ficar. Receber meu, melhor meu, só isso. Aí Marubá, esse música, né, que a minha chama música. Esse Marubá, eu não sei como é que Mauá inventou isso. Mauá sempre culpado, né? Mauá é Deus. Mauá é Deus. Assim que história. Aí ficou esse Marubá, pronto. Então tá bom. E barriano pode passar sem chicote. 5 anos, 6 anos, proibido. Tá bom. Esse é o outro Marubá, né? São ritos de passagem, né? Esse Marubá são 3 dias que ele está falando, são ritos de passagem que o menino se torna homem. O que eles assistiram e filmaram é o Mudã-Irã, cabeça da casa, é a inauguração da Mudã, a inauguração da maloca. Né? Isso é que vocês tinham que acompanhar à noite. Isso, aí não, que tá, foi 24 horas. Aí que tá técnico dele. Quando ele dorme, ele tem que sonhar, porque aí tem material tudo para ele pensar e sonhar. São os cantores, os Eremu. Os cantores Eremu têm que sonhar. joga para lá, para a criança sonhar com ele na hora de dormir. Só isso. Aí nós acompanhamos, o nosso que nós acompanhamos da inauguração, 24 horas, então isso era 11 da noite, só que a gente precisava voltar, porque é um detalhe muito importante, de muita prudência e de cuidado. Nós ficamos numa casa de apoio,
junto com toda a equipe também do NAUA que estava junto com a gente. Nós não ficamos juntos dentro da Mudu com eles, entendeu? Para que eles tenham a privacidade deles, a gente também. Então a gente precisou sair. Isso 11 da noite, no meio do Rio, 1h30 de distância. E aí nós fomos, cada um com a sua lanterninha, e eu já preocupada com as sucuri que tinham por ali. Quando a gente sentou no barco, o Quinhá falou assim, desliga a lanterna que eu só sei que há no escuro. 11h30 da noite, Jesus. E aí a gente ia lá pra Mauá, né? Cadê Mauá? Tava na acampada na Lalau, né? Isso. De lá a gente foi para Aracaxi. 20 minutos. Não, queimar com a Lalaú. Queimar tava dando 1h30. Porque 1h30. Porque tava cheio. 1h30 navegando no escuro. Tá cheio, 1h30 navegando no escuro, não errou nada. Ele foi certeiro. Claro, porque vocês eles estão vivos aprendem aí. por repetição. E é uma coisa linda de ver. Depois que a gente... Aquele momento mais tenso é aqueles 10 minutos começo que a gente fica nervoso. Depois a gente já estava tudo conversando. Chegamos, acho que 1h30 da manhã lá na base. Tivemos que voltar 4 horas da manhã para conseguir estar de novo. Então a gente foi e voltou na madrugada, navegando sem luz nenhuma, só com a inteligência do Quinhá, com conhecimento. Nenhum. Não, na volta eu já estava sem medo. No começo ida, tinha medo. Não, gente. Na ida, Mauá ficou aqui do meu ladinho, porque eu chamei Mauá pra cá. Outra coisa Entendeu? interessante do Deixa nisso Marubá aí. Não, fica aqui. foi a parte também que eles tinham que tirar como ele falou, a casca da árvore de cima, como é o nome? Tauaril. Taurizeiro. Tauari. Bem alto. Só Casca do Tauari. a caminhada é quase 1h30 de caminhada, mas deu quase 1 hora de caminhada ali pra dentro. Então vai todo mundo, homem, mulher, Barreando. vai todo mundo. Quando você chegar lá, é tipo um andaime que eles fazem ao redor da árvore e vão tirando a casca manualmente. Uhum. Então nisso daí a gente tem que ir gravando. Agora pensa você, aquela fila enorme de Quinhá, e você tem que mostrar a frente, você que tem que mostrar... o nosso negócio era não interferir em nenhum momento na vida ali. Era a gente gravar o que estava acontecendo. Então haja fôlego de acompanhar lá na frente, acompanhar lá. Tinha momento que não tinha espaço. Eu até brinquei que eu gritava... Aí quando via, todo mundo corria junto comigo, porque eu não sabia que tava, então era um negócio meio... A Rutiene, eu gritava, aí corria, a Rutiene corria Não, junto. aí eu dizia, Denise, a gente tá correndo porque não sei. Eu falei, também não sei, mas tô correndo, vamos... Eu quero até explicar uma coisa É pra quem tá importante nos lembrar que, ouvindo. que não foi só eu que passei perrengue, não, tá? Luciano Abreu tem uns maravilhosos para vou contar. perguntar Que do eu não Luciano. sei. Eu só quero, antes de perguntar do Luciano, explicar para quem está acompanhando a gente que é o seguinte: geralmente no jornalismo, muito do que a gente assiste nas matérias tradicionais é algo que foi às vezes previamente combinado. Então vamos fazer uma coisinha aqui só para mostrar como é que é e tal. Representa a realidade, mas não é de fato algo que estava acontecendo naquele momento, não foi predeterminado. Exatamente. Mas no caso de vocês, então não. A ideia era interferir o mínimo, não interferir, só acompanhar do jeito que dá. Uma coisa bem mínima mesmo. A intenção do documentário é a gente não interferir, era vivenciar o dia a dia deles. Se ele fosse pescar e acompanhar a pesca, era aquela pesca que lá, se fosse caçar, ia caçar. Se fosse tomar o banho ali, aí não ia pedir, pula aqui, olha, porque muitas das vezes o jornalismo tem isso. Não, faz isso daqui de novo, pula de novo, olha, poxa, isso daqui ficou bonito. Mas não, em nenhum momento. Era o nosso olhar meu mesmo, e da Mabi também, da Ruth naquele momento, do Luciano, porque apesar de eu fazer a fotografia, mas todos, como o Henrique, como o Roberto, eles davam a sugestão, olha ali, olha aquela imagem. Olha aquilo dali, dá para vir daqui, vir dali, leva o tripé para cá. Então, foi um trabalho mesmo em conjunto. E esse material, eu digo assim, ele foi um desafio porque foi um material câmera na mão mesmo. Muitas das imagens é câmera na mão, é o andar com eles, é o olhar, é aquela imagem rastejando aqui no olhar dele para mostrar a face mesmo, detalhe, né? Sabe? Então, é um material, para mim, é um material muito bonito. Eu chamei aqui a Mabi. Deixa eu Maria só explicar. Isabel. Exatamente. Mabi, gente, é a Maria Isabel, né? A diretora roteirista que carinhosamente chamamos de Mabi aqui na empresa. Exatamente. Só porque é muito importante ela falar algo que desde o início da concepção de tudo isso foi muito certeiro falar do Cruz Quinhá sobre a questão de não encenar, né, Mabi? Vou me aproximar aqui. Por favor. Isso foi uma das coisas que foi conversada durante as reuniões. Vale, inclusive, eu ressaltar isso porque para a gente conseguir
até esse momento da reserva foram muitas reuniões, né? Porque os Quinhá, eles têm uma coisa muito forte que é o consenso. Não existe o que a gente chama de voto vencido, que é algo muito comum da nossa sociedade, a gente eleger, dar uma solução para alguma coisa baseada na maioria, e os Quinhá não, eles são em unanimidade, né? Então a gente teve várias conversas, eu fui muito sabatinada por eles, até a gente conseguir realizar as gravações. Eles queriam entender o que a gente pretendia fazer ali na reserva, o que a gente queria mostrar. E uma das coisas que foi levantado era que eles não iriam ensinar. E isso foi maravilhoso, porque a gente não queria criar uma falsa realidade, a gente queria o mais natural possível. E a gente ficou muito surpresa, porque eles direcionaram muito a gente, né? A minha missão, em tese, era dirigir, quem sabe ele roteirizar alguma coisa, mas em nenhum momento isso foi cumprido, porque eles nos direcionaram, eles nos conduziam, eles estavam ali imersos na produção. Presente todo mundo. E assim, como o Alexandre falou, a gente teve a esqueci a palavra agora, mas tinha um indígena que era o Sauá, né, que ele é um cineasta. Uma surpresa agradável? Isso, obrigada. A gente teve a feliz surpresa de encontrar o Sauá, que foi uma pessoa que acompanhou a gente na primeira externa, dando dicas de direção de fotografia. Então, o Alexandre aprendeu muito com ele, principalmente na hora da gente se reportar durante as entrevistas, né? E em muitos momentos ele foi o nosso entrevistador, né? Porque ele conseguia ali instigar essa naturalidade que a gente até o momento estava tentando ali entender como que a gente poderia chegar, porque é totalmente diferente. Eu acredito que esse trabalho foi uma experiência muito diferente para todo mundo, assim, da equipe, que assim, a gente faz um tipo de jornalismo, mas em campo esse foi um material muito diferenciado nesse sentido. A gente não trabalhava com roteiros prontos, a gente não dirigia necessariamente uma cena, a gente não ia buscar aquilo que a gente, vamos mentalizar aqui, eu quero que ele faça isso. Não, eles que nos traziam as sugestões, que nos davam, olha, não, amanhã a gente tem essa programação aqui, então isso foi muito legal, né? E o Alexandre pode falar muito bem dessa experiência, né, com o Sauá, porque ele deu muitas dicas, inclusive ele foi uma dessas pessoas que fez o documentário, né, que o Alexandre se inspirou para gravar. E claro, também tem que destacar o suporte que a gente teve do apoio, né, do programa, que foram o Walter, a Denise e o Antônio, que acompanharam a gente muitas vezes em área e que iam dando dicas, Jorge né? Também, E o Jorge, exatamente, Nazaré, todas as pessoas do programa que estavam ali com a gente em campo, que foram essenciais nesse momento de construção, né? De que a gente tinha que estar ali tentando, ao mesmo tempo, conquistá-los, conquistar a confiança deles também em campo. Então, foi um processo assim, muito importante pra gente. Foi um aprendizado diário. É legal que nada melhor do que para contar a história dos Quinhá que os próprios Quinhá. Né? Exatamente, Acompanhando vocês exatamente. Explicando também até na frente, né? que o marubá, esse marubá não é só a iniciação da criança, tem vários tipos de marubá. É o festejo ali vamos dizer assim, da coleta, é o festejo da saúde, né? Quando tem aquele mês, aquele período que eles não tiveram problema com saúde, eles festejam, fazem um marubá da saúde, faz um marubá da coleta, faz um marubá da inauguração da maloca. São então, celebrações. São celebrações, né? Que coincidentemente, encontros, né? E o nome Marubá é canto. São vários cantos para determinadas situações de celebrações deles. Essa é a hora que tem um Quinhá que aguarda esse barrinhar. Seu Mário, você pode só falar no microfone, por favor, que aí é pra gente escutar melhor. Desculpa. Aí, agora sim, tudo bem. Aí, essa é a hora, a pai de criança separa um menino, né? Para botar nome no dia do Marubá. Só isso. Não é muita gente, não é só que ruim para a pessoa, né? Tem que ter nome. Aí eu separei esse aqui, Leomão. O nome dele, Peroá.
No dia do Marabá, aí eu dei para meu irmão mesmo. O meu... É no Marubá que saem os casamentos? Não, um casamento é outro. Eu acho que a gente tem o Luciano Abreu tem que se despedir da gente em breve. Luciano, não tem camarão. É verdade. Luciano, você tá com a gente ainda, Luciano? Luciano tá por aqui? Oi, vocês me ouvem? Ouço sim. Você tem daqui a pouquinho um jornal para apresentar, né, Luciano? Essa gravação que está acontecendo no final da noite de uma quinta-feira. Antes da gente partir aqui para outros assuntos e para nos despedirmos de você, eu queria que você contasse um pouco. A Rutiene falou que a área de cobertura dela eram os rios, né? A sua área eram as estradas. Eu quero entender um pouquinho dessa sua área de cobertura, se você passou por alguma situação. E aí você fica à vontade para dar suas considerações finais também, por favor. Pois é, nós trabalhamos ali nas comunidades que ficam às margens ali da rodovia. Então a gente visitou algumas comunidades ali, às margens da rodovia, trabalhando ali na estrada, na BR-174, mostrando um pouquinho dessa realidade, de como as comunidades vivem ali próximas. E foi muito... vocês estavam conversando sobre essa questão do quanto a gravação em si não obedeceu esses critérios jornalísticos que a gente costuma fazer, porque tudo foi feito no tempo deles, e isso era muito importante. Tudo foi feito no tempo dos indígenas, dos Quinhá. Eu me lembro que a gente pegou a viagem, fez a viagem, chegamos ali, temos que ir para uma das comunidades. Quando a gente chegou lá, mal a gente parou o carro, foi engraçado e ao mesmo tempo intenso naquele momento, porque disseram, olha, está tendo uma manifestação cultural aqui grande, tem cerca de 700 indígenas e eles estão se preparando agora, já vão fazer agora. Não, mas a gente nem preparou o equipamento, não, mas tem que ser agora. E foi aquela correria, e desce, e pega drone, e pega outra câmera, e pega telefone, e foi uma correria, o Alexandre foi usando a câmera, enfim, e eles continuaram a fazer a manifestação, e a gente foi entrando, e eram muitas danças, muitos cantos. Eu confesso que aquele momento foi um momento assim que a gente sentiu, nossa, o quanto isso é diferente, né? O quanto isso é intenso, né? E foi uma correria danada para a gente conseguir fazer as imagens, e cada um foi para um lado, um captou a imagem de um canto, o outro captou a imagem de outro lado, e foi uma correria assim, foram praticamente 1 hora dentro dessa gravação, foi muito intenso. Isso foram as primeiras horas já de trabalho dentro da comunidade, e claro, a gente sempre respeitando o tempo deles, a gente não chegava, vamos fazer isso agora, vamos fazer, não, a programação sempre foi ditada pelos Quinhá. Isso para a gente também era muito importante, porque esse ritmo deles, essa forma de ditar para a gente como é que eles gostariam de participar, gostariam de ser mostrados, de serem vistos, demonstrava também o quanto o nosso material ia captar a essência deles. Então essa é a ideia do material, captar a essência deles. Eu acredito que a gente tenha conseguido. Acho que as pessoas vão assistir o programa e vão gostar muito. As imagens do Alexandre estão maravilhosas, todo o som, o trabalho da Marisabel, da Rutiene, com certeza o trabalho de todas as pessoas envolvidas, com certeza conseguiram levar essa mensagem dos Quinhá. É uma mensagem muito importante de que eu existo e preciso ser respeitado. Acho que eles não foram respeitados em muitas outras situações, como eles já contaram. Eles precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos, e as pessoas precisam entender que eles existem, ter um local nessa história muito importante, que eles vão contar a partir desse programa. Eu sei que está na correria aí, a gente também está aqui na questão do jornal, estou perto da redação, se por acaso vocês ouviram algum som, a gente está no som da redação também aqui, está todo mundo trabalhando para o fechamento do jornal, mas eu quero deixar um grande abraço para vocês, um grande abraço para toda a equipe da CBN, para a Rutiene, para o Alexandre, para a Maria Isabel, para todos os nossos convidados dos Quinhá, todo mundo ligado ao programa Guaimiri Atuari. Obrigado por tudo, e a gente vai se encontrar muito ainda aí para conversar sobre esse projeto, para conversar sobre o que nós fizemos e o que podemos fazer ainda mais, tá? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Luciano. Um abraço para você também. Bom trabalho para você por aí. E parabéns pelo projeto, pelo documentário que eu ainda não assisti, mas com certeza confio, né? Olha a equipe envolvida, a gente não tem como dar errado, não tem como ser ruim, né? Isso que o Luciano falou, do primeiro momento que a gente encontrou de fato com os Quinhá, foi algo bem louco, assim. Impactante. Foi muito impactante. O Walter nos acompanhou, o Marcelo, né, gente, eles avisaram.
Eles avisaram pra gente. eles foram muito claros. É melhor vocês prepararem, né? Que a gente parou, enfim, chegou a uma altura da BR-174 em que tinha uma das aldeias, né? E antes de chegar à aldeia tem um posto de saúde. De assistência, posto de saúde. Vocês já tinham passado da barreira da corrente, já. estavam no território No deles. território já. E aí a gente... Aldeia Munaua. Munaua. Isso, a Munaua. Aí a gente desceu nessa casa de apoio, que fica poucos metros, né? Antes da Munaua, que era onde havia ali uma recepção. E aí eles pararam e foram bem claros. Não, vocês têm que se preparar, porque os indígenas estão fazendo uma recepção para vocês e tal. É melhor vocês já descerem gravando. Tira tudo que vocês têm, drone, câmera, tudo. Então isso que o Luciano falou era uma recepção para vocês. Não, sim. E a gente falou, não, quando chegar lá a gente coloca, porque ainda falta chegar lá, depois a gente tira do e carro. A gente tinha vai bastante ajeitando. coisa no Porque a gente carro. tinha muita coisa né? no carro. A gente tinha muita coisa no carro, então muitos dos nossos equipamentos estavam lá atrás, então a gente Eles consegue escutaram montar vocês rápido. ou não? Não escutaram? Não escutaram. Então, Não acreditaram na gente. Não acreditaram. teve um momento quando a gente seguiu com eles, né, até a aldeia, Linda a entrada. era espetacular, assim, a gente ia vendo ela se Crescendo. desenvolvendo na nossa frente, sabe? Ela ficando enorme. E aí a gente foi recepcionado por alguns dos indígenas e a gente olhava ali de fundo, assim, tava um pouco longe. A gente viu algumas pessoas e a gente começou a ouvir uns cantos, assim, uma coisa assim, né? Aí som de abelha. Aí eu, meu Deus, eu acho que, né, tá acontecendo alguma coisa. Aí quando a gente foi entrando, cada vez mais a coisa ia aumentando. Aí você subiu o drone, né, Alexandre? O Walter falou, sobe o drone. Eu falei, calma, não precisa armar a câmera. E era tudo junto, E montando a gente já câmera e começou montando o drone. a gente começou a ficar O desesperado. Henrique, que é o nosso auxiliar, dele, eu preciso passar o protetor. Ele jogou um monte de protetor na cara dele, na mão dele e falou, Maria Isabel, tu quer? Daí Maria, não. Ele falou, Alex, tu quer? Eu falei, não. Dele, o que eu vou fazer com esse monte? Eu falei, passa no teu rosto. Ele jogou todo no rosto dele. Quando ele foi falar com a gente, parecia aquela maquiagem derretida no sol quente, assim, pro rosto dele. Ele, não tô enxergando nada. E nesse momento, o Marcelo e o Walter pensando, eu avisei. Foi Não, falta e de aviso. assim, o que eu conseguia fazer é ficar impactada, assim, a gente Foi montando impacto muito equipamento e vendo aquilo aumentando, aquele cântico aumentando, e o Alexandre subindo o drone, e quando a gente olhou na imagem, tinha um monte de Tava gente dando a numa volta fila. na maloca, assim, ó. E a maloca grande, assim, e dando a volta de gente, assim. Coisa linda. Era Linda. surreal. E a gente entrando e cada vez mais o canto era alto, assim. E eu fiquei chocada. Teve um momento que eu fiquei chocada. Eu fiquei impactada. Porque a gente tem uma expectativa sempre, né? Não, eu estudei, eu vi vários vídeos, tô preparada. Não tava, né? Porque eu cheguei... Não nos ouviu. Não ouvi. Nossa, quando eu vi aquilo, eu tive vontade de chorar. Sem brincadeira. Foi muito, assim... Foi muito forte, né? E foi a nossa primeira impressão, literalmente. Porque a gente foi entrando e eles iam nos envolvendo, assim, e não acabava. Era uma fila gigantesca que dava a volta. Até que quando ele subiu o drone, aí o Alexandre me chamou, olha isso daqui. Quando ele falou, olha isso daqui, a gente vai ver lá atrás. Você só vai ver isso no programa. Brincadeira. Não, peraí, mas isso vai estar, né? Isso vai estar lá, tá. né? A gente vai ver isso lá. aí. Não, mas eu tô brincando, eu vou dizer o que é. Eles estavam fazendo uma formação de um mapa do território deles, sabe? Eles Um mosaico, eles com fizeram... o corpo humano. Exatamente, eles fizeram uma representação como se eles fossem ali uma barreira. Um desenho. Um desenho humano, né? Desenho humano. Com a estrada cortando o Não, território. humano não. Eles fizeram um desenho. Com as árvores. Com terra mesmo. De um mapa. Como se fosse A imagem a nova parece área. que tá A pulsando. nova área. A imagem que você olha assim é uma coisa assim como se estivesse pulsando. O coração pulsando. Aquilo foi assim inacreditável. Inacreditável. E nesse período eles estavam na discussão do marco temporal, Isso. em defesa da terra, eles estavam discutindo exatamente a questão do marco temporal. Então eles fizeram um mapa dentro
ali território. próximo à maloca, onde representava várias maloquinhas, eles defendendo a terra, defendendo, né, a estrada passando por dentro da terra, a estrada da mineração Taboca, então eles circulando nesse mapa. Eles desconstruíram a gente, assim. Eu acho isso engraçado, que eu acho que o Walter e o Marcelo devem ter olhado pra gente assim, tipo, mano, o que essas pessoas estão fazendo? A gente ficou, assim, literalmente impactado, assim, paralisado, eu vou te falar. E aí, a desde ideia então... a ideia deles era que mostrar que eles dançando em volta da terra, o dia que eles pararem de dançar, morre a terra deles, morre o povo Quinhá, né? Então o Marubá, todo o tempo ali, as mulheres, os homens, em volta da terra, a terra é a vida deles, a casa deles, né? O dia que eles pararem de defender a casa deles, acabou. Essa celebração também era um marubá, também era um canto. Tudo era Marubá. Tudo canto. Tudo é marubá. O Marubá é a maior expressão que tem deles na cultura deles. Isso. Né? Seu Mário Parué, por que essa recepção brilhante? Essa recepção que impactou todas essas pessoas? Rapaz, não sei não. Mostrar quem vocês são, né, mãe? Foi ele que a gente viu que era, assim, que a gente ia surpreender muito mais ainda, né? Porque foi algo, assim, que a gente até comentou, poxa, eu acho que a gente tem que começar o documentário com isso, porque foi exatamente, assim, onde tudo aconteceu, sabe? Foi muito, é uma imagem que pra mim eu acho que vai ficar gravado na minha memória eternamente, assim, porque foi impactante demais. Eu nunca vivi algo como aquilo. O canto deles, assim, super alto, sabe? A dança, tudo muito, muito bem sincronizado, tudo detalhado, sabe? E funciona como se fosse, quase como se fosse uma ópera, né? Você tem atos. É incrível, é lindo demais mesmo. Por isso eu tô falando que as pessoas têm que assistir no documentário. Vamos assistir, com certeza. Pra gente fechar esse assunto de bastidores do documentário, quando é que ele vai ao ar? Ele e vai por ao onde a ar, gente pode acompanhar? Ele vai ao ar no domingo, a gente vai dar um aperitivo, né, de 40 minutos, em TV aberta, depois do Fantástico, dia 30. Dia Isso. 30. E 30 aí, de abril. E aí a gente pretende fazer uma versão estendida de 1h30 que vai ao Globoplay no final de maio, início de junho, né, que a gente vai contar com mais detalhes, vai ter material inédito, principalmente da área onde a Ruth teve a oportunidade de conhecer, sobre a fiscalização da parte de rio. Então vai ter muita coisa nova também, além do que está indo ao ar no domingo. Com certeza, é quase 1 hora adicional, né? Exatamente. Quase 1 hora de material a mais. Bom, com certeza nesse material vocês vão falar também sobre o programa Aimeri Troari. Eu queria focar um pouco no programa de vocês agora. A gente tem vários impactos ambientais, né, que os Quinhá vêm sofrendo por conta da intervenção dos não indígenas. E aí a gente já falou da BR-174, né, tem a questão da hidrelétrica, da mineradora Taboca, agora tem o Linhão. O trabalho do programa Aimeri Troari é para todos esses impactos ambientais ou tem o foco mais na questão da hidrelétrica também? Olha, o trabalho do programa Aimeri Troari foi consequência da hidrelétrica, mas engloba todos esses impactos, né? Um dos principais objetivos é a proteção ambiental, né? Você ter ideia, uma terra dessa com 2.585.911 hectares está toda preservada, né? Sem invasores, sem madeireiros, sem garimpeiros, sem caçadores, né? Fiscalização feita por eles. E o objetivo do programa maior era esse, era fazer com que eles tomassem conta da terra deles, né? Uma dúvida. Eu até falava com a Mabi com antecedência, a área é demarcada. Certo? A área é demarcada. E registrada. Exatamente. Todos esses problemas, quando chegaram no território, a área já era demarcada ou ainda não? Não. A demarcação houve exatamente por conta desse programa Aimeri Troari. Foi um dos pedidos dos Quinhá junto com o Carvalho para a Eletronorte ajudou a conseguir o recurso para demarcar essa terra. E eles reclamavam muito do Carvalho. Poxa, Carvalho, como é que só demarcou isso se nós tínhamos aldeias que ficaram fora dos limites?
Aí o Carvalho disse, olha, na época só deu para conseguir isso, porque nós estávamos numa época muito difícil, que era, né? Que era a Naquela época né? era sede aldeia. Né? Então, Além de ser eram poucas aldeias, em razão do contato mesmo, né? Para você ter uma ideia, se tinha essa estimativa de 1.500 a 3.000 Quinhá, né? Quando iniciou o programa, fizemos a contagem, o censo eram 374 índios, que vinham num índice de mortalidade de 20% ao ano, né? Então, o objetivo maior do programa era o quê? Era voltar para a saúde, né? Recuperá-los, né, a saúde, para que eles recuperassem culturalmente, voltassem. O passo inicial é demarcar, né? Para mostrar que aquele território é dos Quinhá. Era os Quinhá. E ali não entra a lei do indígena, não, né? Demarcado, aí começa a recuperar culturalmente, começa a recuperar a questão do relacionamento dele com a nossa sociedade, começa a recuperar a questão da produção, que eles tinham que produzir para se autossustentar. E aí entra a educação, onde eles tinham que aprender a escrever a língua, né? Que primeiro vem a língua, depois a língua materna, né? E em seguida o português, para aprender a se relacionar com a nossa sociedade, que era o principal objetivo do programa. E não penso que foi fácil, porque existiam oposições. A Fundai mesmo era contra, né, Mário? A Fundai era contra, tinha outros pesquisadores que eram contra, que até hoje falam mal, que dizem que nós escondemos os índios, que aquilo tudo que vocês vão ver no documentário é mentira, né? Como recentemente nós tivemos, né? Dizendo que nós costumamos esconder os índios. Os índios são, eles... Mas como assim esconder os índios? Né? Porque os índios não vivem de reuniões, vivem de palestras, não vivem de... Né? Os índios estão lá, suas atribuições, estão lá nas suas roças, tem lá na sua forma de viver, né? A preservação da terra indígena, por exemplo, eles que tomam conta da terra indígena. Hoje nós não temos preocupação com a fiscalização, eles sabem limpar, eles limpam o pique, demarcam. Então a fiscalização é tudo por conta deles. Dos próprios indígenas. Dos próprios indígenas. E aí né? que entra o trabalho de educação. O trabalho da educação, né? Mas uma coisa muito importante, quando o Porfírio Carvalho criou o programa, a ideia era que tudo aquilo que denigre uma sociedade, né, desestrutura uma sociedade, que é a mendicância, a pobreza, o alcoolismo, não entrasse na terra indígena. Então a educação, saúde, documentação, memória, produção e fiscalização, todos os subprogramas foram construídos com eles, né? O Carvalho sentava junto com a equipe e ouvia os Quinhá e conversava, né? E antropologicamente o povo Aimiriatuari é um milagre, porque tem centros urbanos em volta, eles não moram nos centros urbanos, eles moram dentro da terra deles. Não há casamentos deles com não índios, né? Não tem cachaça dentro da terra deles, eles não aceitam que funcionários fumem dentro da terra deles, né? E não tem religião, né? Não tem religião nenhuma. Não tem religião. Antropologicamente é um milagre, né? É como se você saísse do Brasil, da realidade do não indígena, entrasse no território, ele é outro lugar, com outra cultura, enfim, com outro pensamento, e depois saísse de novo. Costumamos dizer lá que lá é um país, né? O país da Aimiriatuari. Um país separado, né? Só que está dentro do Brasil. Chegaram um momento que eles queriam lançar a moeda deles, né? A moeda Quinhá, né? Que seria uma moeda forte, por sinal, né? Então, isso, né, é importante para eles hoje. Hoje não tem um Aimiriatuari morando em Manaus, não tem ninguém fora da terra indígena. Eles costumam dizer para a gente, o Quinhá que deixar de morar dentro da terra indígena deixa de ser Quinhá, deixa de ser Aimiriatuari. Né? Então, hoje eles estudam na terra indígena, nós levamos, a universidade vai até eles. Né? Hoje tem gente formada, tem laboratorista, tem técnicos de enfermagem. Está aqui laboratorista, né? A educação não é por série, é por conhecimento. É por conhecimento. Né? Eles aprendem primeiro a língua materna, depois vai português, matemática, eles gostam muito de matemática, geografia, questão de saúde. Né? Hoje tem quem é motorista, né? Tem quem é laboratorista, quem é agente de saúde, professores, eles não aceitam receber salário.
né? Eles trabalham para a própria comunidade, então por que vão receber salário? Isso não existe. Não tem nenhum né? quinhá remunerado. É porque a ideia, me corrija se eu estiver errado, a ideia de vocês, né, dos quinhais, é a manutenção do seu povo, é a sobrevivência, é a subsistência, então não tem rico, não tem pobre, é um povo. Um povo. Né? Vivem coletivamente, né? Decisões coletivas, né? Roças coletivas, né? E defesa do território coletivamente, né? Que é o mais importante hoje, que é a defesa, que, né, você manter isso preservado, né? E eles não querem sair. Eles nos pediram, olha, nós já estamos a nível de universidade. Nós não queremos sair, porque sair, corremos o risco de querer vir estudar na cidade e não voltar. Eu quero ainda não passar para esse assunto, mas já apresentar os novos 2 integrantes aqui na mesa. E vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem a qualquer momento, por favor. Que é o Arilson Araújo. Né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Quase boa noite. Tá certo. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui para a gente tentar aí falar um pouco, né, da nossa experiência e da nossa singela contribuição aí com a luta desse povo guerreiro que é o povo Aimeri-Atroari. E também o Jonas Fontinelli de Carvalho, né, a quem eu também agradeço pela presença. Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde. Eu, antes de falar qualquer coisa, gostaria de parabenizar a equipe que fez esse documentário, porque compreendeu realmente a situação. E eu ouvi eles aqui, eu tive contato com a Maria Isabel, num dos primeiros contatos que ela chegou lá apresentando o projeto, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles vieram aqui e falaram uma palavra que eu estava ali ouvindo e dizendo, eu aprendi muita coisa. E eu gostaria de dizer a toda a equipe que não se preocupem, porque nós estamos lá há muito tempo e já aprendemos todo dia. Ainda aprendemos todo dia. Esse impacto que vocês tiveram ao chegar lá, nós temos até hoje. Nós que estamos com eles há muito tempo, nós também temos impactos terríveis. Às vezes a gente chega lá e pensa que vai ser de um jeito e é de outro, totalmente diferente. Já estão há quantos anos juntos? Eu já nem lembro mais quanto tempo. Eu estou praticamente desde o começo do programa e é impactante. E eu estava falando aqui, Maria Isabel, o respeito que vocês tiveram com o trabalho que vocês fizeram, isso fez com que o trabalho de vocês ficasse maravilhoso. Pode ter certeza disso. Que é uma coisa que a gente sempre, que está lá, vê. Primeiro as pessoas pensam, tem uma ideia que nós, que não somos índios, dizemos o que eles devem fazer. Não, eles que fazem, dizem o que a gente deve fazer. Nós somos advogados do programa e a gente sempre diz isso para os não índios. Olha, nós aqui apenas somos porta-vozes deles. Nós não estamos fazendo o que dá na nossa cabeça, não. Nós levamos para eles o problema, eles dizem, façam assim. E é assim que nós fazemos. Então, eu achei muito bonito a ideia da Maria Isabel de dizer, olha, nós não dirigimos eles que nos dirigiram. E isso é verdade, porque são eles que nos dirigem, não é? E esse aprendizado, Maria Isabel, saiba que até hoje, sei lá quantos anos já estou lá, já nem conto mais. 255 anos, mais ou menos. Eu aprendo, toda vez que vou lá, eu aprendo, eu me renovo, e eu acho que isso acontece com o Arilson também. A gente não tem essa pretensão de ensinar alguma coisa a eles. Pelo contrário, a gente aprende com eles. O Arilson e o Jonas são os advogados da Associação Comunidade Aimeri-Atroari, e me corrijam se eu estiver errado, por favor. O objetivo de vocês é preservar os direitos perante a lei do Brasil, preservar os direitos dos quinhá. Né? Então, hoje em dia, inclusive hoje em dia é uma terra demarcada, então qualquer coisa que o governo, que alguém queira fazer ali, tem que passar pela autorização deles, e vocês estão aí para isso também, é isso? Com certeza. Acho que o nosso papel principal, né, eu nunca passou pela minha cabeça ter esse trabalho junto a comunidades indígenas, e recebi um convite há 15 anos atrás, e desde então comecei trabalhando com eles, e como o Jonas falou e todo mundo falou aqui, a cada dia a gente aprende algo de novo.
A gente, como advogado, a gente acaba tendo que acostumado com a legislação, com a dureza da lei. Às vezes você trabalha com pessoas e você considera um processo a mais, um processo a menos, mas eu posso te confessar que no momento que a gente começou a trabalhar com eles, o Jonas há bem mais tempo do que eu, a gente sabe que o trabalho com eles é um trabalho jurídico, mas um trabalho jurídico diferente. A gente aqui, nesse trabalho, a gente não procura simplesmente aplicar a lei fria e secamente. Pelo contrário, a gente, antes de tudo, coloca em primeiro lugar o respeito e a proteção aos interesses deles, né? Então, como o Jonas falou, nós somos porta-vozes deles. Então, a gente não tem nenhum tipo de ingerência nas decisões que eles resolvem tomar. A gente, no máximo, explica quais são possíveis consequências que a legislação dos caminhar, né, dos brancos, dos não indígenas, podem trazer para a vida deles. Talvez uma sugestão, isso, mas a decisão final sempre é deles. Então a gente atua em todas as áreas, porque existe uma associação com uma autonomia, uma personalidade jurídica própria, que é a CWA, Associação Comunidade Waimeria Truari, da qual nós somos contratados, advogados, e a gente atua em nome dessa associação na defesa do direito da comunidade indígena Waimeria Truari. Mas todas as decisões são tomadas por eles, pelas lideranças, pela própria comunidade. Os assuntos que nos chegam, nós ouvimos, interpretamos, levamos a eles e deixamos que eles decidam. Nós temos até uma conduta que a gente sempre faz questão de tomar, é que, após explicar todo um cenário jurídico que pode impactar na vida deles, a gente explica, entenderam? Nós nos retiramos da sala de decisões. E depois eles nos chamam e apenas nos comunicam. Nós discutimos e a nossa decisão é essa. Né? O máximo que a gente pode é, às vezes, esclarecer. Olha, Quinhá, perfeito, mas será que se a gente não for por aqui não seria melhor? E, mais uma vez, eles vão ouvir e vão decidir se eles querem aquilo mesmo. Mas a gente nunca tem a ingerência de tomar algum tipo de decisão, seja num contrato, seja num processo judicial, que não venha com uma chancela dada por eles. Inclusive, tudo isso que a gente leva para um processo, leva para uma decisão judicial, uma reunião com o Ministério Público, com empresas, sempre é registrado uma ata na qual eles assinam, chancelam e autorizam que a gente fale em nome deles. Então, nós fazemos a assessoria jurídica, mas nós nunca tomamos decisão por eles. E isso é uma questão que sempre foi nos passado, que é valorizar essa autodeterminação dos povos indígenas, que em relação aos Quinhá, os Waimeria Truari, é uma coisa que tem que ser muito respeitada, porque eles valorizam muito essa autodeterminação deles. Valorizam muito o respeito à própria cultura, ao modo de vida tradicional deles. E a gente, como toda hora se falou aqui até agora, a gente aprende todo dia com eles. Eles não abrem mão disso. O interessante que a gente percebe aqui é que a ideia é tentar manter ao máximo a cultura, tudo que o Quinhá tem desde o início. Mas para que eles possam se defender e proteger seu território, é importante que a gente leve alguns dos conhecimentos que os caminhar têm, né? Sei lá, não sei se aprendem matemática, geografia, algumas disciplinas que a gente aprende, né? Hoje em dia é só isso. Que a ideia, eles chamam todos de caminhar, né? Mas hoje eles já sabem quem é o caminhar, o político, o caminhar militar, o caminhar doutor. Então ele sabe discursar, ele sabe argumentar para cada tipo de ator, né? E ele sabe cada um, quem é cada um. Isso ajuda muito. E isso chegou por conta do programa Waimeria Truari. Explicado tudinho para que soubesse os caminhos. Tempo, né, que como o Mário falou, a gente tinha que aprender a confiar em vocês, né? Não confiava em todo mundo, né? Pelo próprio histórico. Não né? é para menos, né? Você tem ideia, eu estou lá desde 91, né? Até hoje, né? Discutimos, né? Vários assuntos, né? Assim, né? Então, é o dia a dia que tem que passar confiança, são decisões que nós tomamos conjuntamente, que temos que levar confiança a eles, né? E então isso é muito importante para eles. Eles quem dizem o que é que eles querem. Por exemplo, no estudo, quando fechamos convênio com universidades, eles vão dizer o que é que eles querem. Já tivemos curso de antropologia, já tivemos curso direito territorial, né, cursos de drones, né? Então eles é que vão dizer o que é que eles querem aprender. Como é que está hoje, eles aprendem muito rápido, né?
quando nós programamos isso na Universidade de Roraima, eles se adiantaram muito, avançaram. Hoje, parece que fizeram remédio para mim esse. Por isso que eu estou aqui querendo ser bom. Por causa disso. Porque tá lá a criança aprendendo com aquele papel, né? Caderninho, aquilo que foi anotado na escola, está lá todo o tempo, treinando a mão com o nome dele. Então, assim que está acontecendo. Como é que o senhor acha que está hoje o contato dos Quinhá com os Caminhá? Antes o senhor falou que eram muitos problemas, eu acredito que esses problemas ainda reverberam até hoje, né? Continuam hoje, mas a convivência já é melhor? Como é que está? Hoje não, hoje é diferente. Já conhecemos junto, já. Problema, está aqui Jonas, está aqui outro, o Arilson, esse é caminhar, pois ele podia me matar, vamos supor, e o outro pessoa, agora não, agora diz, vou tomar café, ou um tuzinho, só isso. Esse anima a pessoa, anima você, anima nós. Então lá na aldeia, eu disse isso muito tempo com o povo meu. Ele fica animado, quem era a pessoa, aí fulano, poxa, esse caminho é tão bom, ele fala isso. Aí fica contente, poxa, a minha luta foi isso, muito tempo. Eu me lembro quando junto com o Carvalho. Eu era pequeno, acho que Tia Muru falava para mim, você era 10 anos, será? Não é nada, Eu me lembro quando eu cheguei em 1991 na terra indígena. Aí eu falava com ele, esse Jamuru, sobre meu, né? Eu acho que eu era já adultinho mesmo. Eu estava querriavo. Era um rapazão. Rapazão mesmo, junto com meu pai. Viajava junto com meu pai. Trabalhava junto, né? Construção do mudu, o roçado que o papai tinha. Então, tudo isso eu aprendi. Até chegou o BR. Eu estava pronto já. Quando meu pai assumiu para a guerra, ele avisou. Já. Vai acontecer. Esse homem branco está bem pertinho. Ele vai matar nós. Eu não acreditava, não. Porque eu não conhecia. Né? Ele sabia. O comprido, que chamado, a turma dele. Ele falou, ele vai fazer gente. Ele vai fazer mal. Então, nós temos que afastar um pouco. Aí meu pai não queria afastar, não. Não afastou. Assumiu. Aí lá vem tratou. Até chegou a barulho. Muita gente, muito indígena veio ajudar ele. Aí começou por aí, guerra. Aí eu não quero mais não, vou embora. Hoje em dia já bem diferente. Né? Diferente. Parece que não tem mais nem arma. Mas é preciso dizer que, embora esteja óbvio, evidente que a relação melhorou um pouco, é preciso dizer que nós enfrentamos ainda hoje várias situações no sentido de tentar tomar as terras deles, enfim. Nós tivemos agora recentemente um episódio, coisa de 2 anos, né? O presidente da FUNAI, que era um delegado da Polícia Federal, chamado Marcelo Xavier, moveu um processo contra o Mário. Veja, o presidente da FUNAI processando um líder indígena, que é o poste mijando no cachorro. Né? O presidente da FUNAI poderia fazer tudo na vida, menos processar um líder indígena. Não faz muito sentido. Não tem sentido nenhum, é o avesso do avesso do avesso. E processou não só o Mário, como toda a associação Comunidade Waimiri Atruari, como a mim, como... Só escapou o Arilson, eu acho que ele esqueceu do Arilson. Marcelo, o Walter.
E tudo isso numa ideia de nos amedrontar, no sentido de deixar passar a linha de transmissão do jeito que eles bem entendiam, sem o respeito ao povo Aimeri-Atuari. É nesse ponto que eu quero chegar agora, que é um problema atual, inclusive, né? Que é a questão do linhão para ligar a energia de Roraima ao resto do Brasil e passa pela terra indígena. Como é que está isso agora? Como é que vocês estão trabalhando nessa situação? Conta um pouco pra gente. Vou deixar o Arilson falar sobre pela isso. parte jurídica e o Walter pela prática. Pela prática, vamos lá. A gente efetivamente começou a trabalhar em termos jurídicos nesse processo do Leão de Tucuruí nos últimos 3, 4 anos, né? Ele passou um tempo um pouco no hiato aí de paralisação. O fato é que é um processo que começou desde o seu início de maneira muito equivocada. Exemplo do que aconteceu em outros episódios de grandes empreendimentos que afetaram, como o Walter e o Marcelo já falaram hoje anteriormente, como a própria hidrelétrica de Balbina, mineração Taboca, a BR-174, nenhum desses empreendimentos respeitou o direito de consulta que deveria ter sido previamente realizado aos Quinhá para saber se eles realmente desejavam ou não que esses empreendimentos passassem por dentro do seu território e impactassem a vida deles. Então, esse Leão, que é o empreendimento mais recente, ele veio, inclusive, com uma pressão política muito grande do governo passado sobre aquela bandeira de que o estado de Roraima era o único estado que não estava, como ainda não está ligado ao sistema energético nacional, e sempre colocaram que o obstáculo principal do estado de Roraima não estar ligado ao sistema energético nacional seria o trecho de 125 quilômetros aproximadamente que essa linha passaria cortando a terra indígena Aimeri-Atuari. Tanto que no estado de Roraima principalmente, os Quinhá, o povo Aimeri-Atuari, sempre foi visto como persona não grata. Porque, se Roraima não tem energia, se Roraima tem apagão, a culpa é dos índios. Deles, né? E isso nunca foi verdade. Nunca, em nenhum momento. Quando se fez o leilão, lá 11, 12 anos, 2011, não é? Esse leilão foi feito sem uma consulta prévia, que não é uma consulta que eles querem porque é desejo deles. É uma questão garantida constitucionalmente. O Brasil é signatário de um tratado internacional de Direitos Humanos, que é a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que, dentre outras garantias, ela estabelece que qualquer empreendimento que traga um impacto de grande vulto nas comunidades tradicionais, para que sejam realizados esses empreendimentos, deve haver primeiro uma consulta prévia, livre, informada e de boa fé a essas comunidades, para que depois de apresentado esse projeto, discutido internamente pelas comunidades, e desde que haja a concordância delas, esses empreendimentos então possam ser realizados de forma legítima, o que nunca aconteceu com eles. Mais uma vez, nesse Leão de Tucuruí, ocorreu a mesma coisa. Foi leiloado e se propagou lá em 2011, 2012, por ali, que iria começar. Felizmente, o Ministério Público Federal, diligente, né, aqui na região amazônica, sobre essas questões, ingressou, não com uma, mas com várias ações ao longo desses 11, 12 anos aí, ações civis públicas para questionar a legitimidade do leilão, a legalidade do empreendimento. E, mais uma vez, por conta dessas ações, com o Ministério Público Federal cumprindo uma função institucional prevista na Constituição de defesa dos interesses dos povos indígenas, ingressava com essas ações e esse processo de construção, de implementação do Leão era paralisado por liminares, decisões, e mais uma vez ninguém via isso, sempre se colocava, não vai para frente por conta dos índios. Então se criou um cenário de animosidade em torno em cima dos Aimeri-Atuari, o que eu repito, a gente sempre quando a gente ia para as reuniões com os empreendedores, a gente sempre falava o seguinte, sempre fala, olha, nunca foi o desejo deles que essa linha de transmissão passasse por dentro da terra deles. Inclusive, em várias oportunidades, se sugeriu e se indagou ao governo federal, ao empreendedor, por que não utilizar um outro traçado? E hoje, sendo um território demarcado, é de direito deles que eles não queiram que passe por dentro do território. E aí se perguntava, por que não outro traçado? E o argumento era, não, porque o traçado aqui é o mais curto, é o economicamente mais viável, ou seja, é o capital em cima de outros interesses, que para o econômico são interesses de segundo plano.
E chegou um momento em que, inclusive no governo passado, houve assim, uma pressão política muito grande. Foi declarado como interesse de segurança nacional o empreendimento, que mesmo que os índios não dessem a concordância, o empreendimento ia passar de qualquer jeito. E, inclusive, uma das pressões foi a instauração desse inquérito da Polícia Federal, que o ex-presidente da FUNAI solicitou a abertura desse inquérito, que foi aberto. Houve a intimação aí de vários dos colegas que estão aqui na mesa, inclusive do Mário Parué. Felizmente, o Ministério Público Federal, mais uma vez, fez a sua intervenção, requereu o arquivamento, que foi homologado pela Justiça Federal aqui do Amazonas, porque não tinha qualquer tipo de fundamento jurídico para aquele inquérito. E mais uma pressão. Mas então, assim, aquela pressão de antigamente, que era a pressão do Exército, que era a pressão da BR passando, que era a doença, esse tipo de pressão deixou de existir. Só que a pressão hoje é uma pressão muito mais diferente. Mas hoje eles têm amigos que podem ajudar. Exatamente. Então, o mundo mudou. Eles são um povo inteligente, sempre foram. Todo momento a gente fala que a gente aprende com eles todo dia. E eles aprenderam também que a música que toca fora da terra deles é diferente, mas eles sabem. Ele já sabe como caminhar, já sabe como valsar, como dançar essa música. Então eles não são mais ignorantes. Uma coisa muito importante foi o protocolo de consulta exatamente, em 2015. Exatamente. O instrumento que eles usaram. Exatamente. Eles construíram um protocolo, eles construíram, escreveram e entregaram. Que qualquer coisa que se faça, ou que se deseje fazer dentro da nossa terra, nós queremos ser consultados. E queremos ser consultados dessa maneira. Então existe um documento escrito por eles, um protocolo de consulta, onde eles entregam e dizem, vocês querem conversar conosco? Conversem desse jeito. Fora disso, a gente não conversa. Arilson, é só fazendo adendo, eu acredito, e tenho plena certeza disso, que esse tipo de trabalho que vocês fizeram, que vai ao ar no domingo e vai ficar aí eternamente, depois também. Esse tipo de trabalho traz, com certeza, um respeito, um outro olhar para esse povo. Não é, o Arilson estava falando, o povo de Roraima sempre olhou para os Waimiri com uma certa preconceito, são os índios que atrapalham. Eu tive a oportunidade, uma vez eu estava em Boa Vista, fui assistir um filme no cinema, faltou luz e alguém gritou lá, os índios Waimiri, como se eles tivessem culpa daquilo. Então eu acho importante esse trabalho que vocês fizeram, de mostrar para o mundo quem é esse povo. Eu acho que vocês também contribuem com esse trabalho para mostrar ao mundo quem é o povo. O Mário disse numa frase, digam ao povo que nós existimos, né? Digam ao mundo que nós existimos. E eu acho que esse trabalho vai fazer isso. Reforçando aí o que o Jonas está falando, assim, a questão do trabalho, da reportagem, da matéria, do documentário, é muito interessante. O impacto, né, que os repórteres aqui falaram que sentiram quando chegaram lá. A gente, por mais que a gente vá até a terra indígena, sempre que a gente chega a gente se impacta. Sempre é uma cena nova, sempre é uma realidade nova, a gente começa a perceber detalhes que no começo a gente não atenta muito e depois a gente vai vendo. E uma coisa que me marca muito, eu acho que marca a todos, é que a essência não muda. A essência deles não muda. O jeito de andar, o jeito de dar as mãos, o jeito de cantar, o jeito de sorrir. Mesmo com essa interferência que acaba acontecendo, né? Isso, o jeito de ouvir, eles são muito atentos. E estava falando aqui, você pega na questão da educação, matemática, é uma coisa que me marcou bastante numa viagem que a gente fez para de Rio. No Curiaú, a gente estava saindo lá do posto de apoio, a gente estava indo até uma outra aldeia, e no caminho tinha uma aldeia que estava recém-iniciando. Não tinha nem maloca. Era só uma taperinha, uma coisa bem germinal mesmo, bem inicial. E aquilo me marcou, tirei até uma foto que eu disse, cara, isso aqui é ímpar. Tava lá uma taperinha com 7, 8 quinhás ali, uns barrinhás, mas quando eu olhei, debaixo daquela taperinha, tinha um quadro negro, um giz e uma mesinha. Com duas crianças que estavam ali dois barrinhás que estavam ali entre aqueles 7, 8 quinhás. Mas naquela tapera, começando uma aldeia que não estava nem formada, tinha um quadro negro, um giz e uma cadeirinha. A preocupação deles em aprender com a educação. Aquilo me marcou de uma forma que eu digo, nossa, né? Eles têm uma ânsia pelo conhecimento que é muito grande.
eles adoram quando a gente fala assim, nós estamos aqui realmente, assim, coincidentemente ou não, trabalhando num curso que a gente vai dar para eles, orientações básicas do dia a dia, como o direito de comprar algum objeto, quais são os direitos dele, coisa bem básica para eles do dia a dia, que são direitos que às vezes nós caminhar não conhecemos, a gente quer passar para eles para que eles possam andar no mundo com mais segurança. E assim, a gente comentou entre a gente, eu acho que um ou outro ouviu, toda hora eles chegam, por que você não fala disso? Por que não pode incluir isso? Então eles vão trazendo demandas que são da necessidade dele, mas eles são interessados em aprender. Então isso é um diferencial dele, mas a essência deles não muda. Se vocês estiveram lá na aldeia, vocês percebem que é aquilo ali. E o fato de ter feito essa questão de fazer reportagem sem interferir, como nosso amigo falou, ninguém pediu, pula aqui, mergulha ali, a coisa acontece como são eles são desse jeito. Então essa é a realidade. Essa é a realidade de verdade. Antes de partir para a última pergunta para o senhor, para depois dar a voz para o Mário Paroé, para a gente finalizar, a Mabi não está com o microfone agora, mas esse documentário ele vai ao ar para todos os estados em que a rede amazônica está, né? Então a região norte quase inteira vai ter acesso ao produto. E o mundo inteiro depois com o Globoplay também, né? Porque qualquer um pode acessar o Globoplay. Show de bola. Agora sim, pra gente finalizar esse assunto do Linhão, gente, como é que tá o processo agora? O que vocês estão vivendo agora? Tá paralisado nessa briga de ou passar por dentro ou passar por fora? Como é que tá? Eu vou fechar aqui rapidamente a parte jurídica, né? Ele teve esse embate desses 11 anos aí e no final do ano passado, depois de muita discussão, depois de muita negociação, idas e vindas, mudanças de atores do governo que não respeitavam os direitos deles, enfim, se chegou a um denominador comum. Não era aquilo, logicamente, que eles desejavam, mas a gente tentou, juntamente com eles, conseguir um acordo daquilo que se chegasse ao mais próximo, que nas palavras deles era o mínimo que eles aceitavam para suportar a passagem da linha de transmissão por dentro da terra deles. Então foi fechado um acordo com a empresa que é a Transnorte Energia, responsável pelo empreendimento, que é a vencedora do leilão, e agora, neste ano, se iniciaram aí as primeiras ações de implementação desse Linhão do Tucuruí. Então, da parte jurídica, nós conseguimos aí trabalhar judicialmente na homologação dentro dos processos judiciais desse acordo. Estamos fazendo o acompanhamento jurídico de fiscalização do cumprimento das obrigações que foram assumidas pelo empreendedor e pelo governo federal, e a parte prática de como está andando esse empreendimento, quem está acompanhando de perto diretamente é o nosso amigo Walter Blois, que está lá na ponta, né? No dia a dia lá dentro da terra indígena. Aí tu complementa aí, Walter, o que tu está falando. É importante saber que foi, durante o estudo de impacto ambiental, foi detectado 31 impactos. 37, não? Foram 37 impactos. Dos quais 37 impactos. Aí foi feito um plano básico ambiental componente indígena, né? E está sendo executado esse plano básico ambiental. Antes de fazer a linha, está lá no plano básico ambiental, tem que ser construído o Centro de Gestão Ambiental Quinhá, que é um local onde os Quinhá vão estar lá e vão acompanhar a construção da linha. Nós estamos com dois meses praticamente de construção do centro. Quem está construindo é o empreendedor, né, que é a Transnorte Energia. E os Quinhá estão com uma equipe grande lá, junto com os caminhar ligados a eles, né, da associação, fiscalizando toda a questão ambiental, né? E tá em vento em pouco, a coisa está sendo feita, né? Cumprindo o cronograma dos Quinhá, da forma que eles queriam que fosse. O Leão, ele vai acabar passando por dentro, então. Vai passar. Já está tudo certo. Sim, certo. Outra, nessa autocomposição que o doutor Arias falou, houve a consulta. A consulta não foi um ato, foi um processo, né? Várias reuniões que tiveram de 2011 até 2022, onde os que queriam entender o que é a União, por que não passa por fora, né? Tem que passar por dentro, como é que funciona. Aí o EIA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, foi traduzido na língua, e aí quando eles viram na própria língua, quando você lê na própria língua, você entende, né? E aí eles, é isso a linha? É isso que é impacto?
né? E isso impactou eles, o próprio nome de impacto, né? Então foi uma coisa violenta para eles, né? E foi lido o PBA em todas as aldeias, né? Mulheres, jovens, velhos. E olha que nós temos 3 gerações, né? Gerações da época de antes do contato, tem sobreviventes da época, antes do programa e durante o programa. Então as discussões entre eles são discussões assim muito fortes, né? Então a linha, houve a consulta, os que autorizaram e agora está tudo, houve as compensações, houve as mitigações e a primeira coisa antes da linha é a construção do centro. E que está sendo realizado. Só reforçar o Walter, é muito claro que em todo esse processo de discussão e agora também durante a construção do Leão do Tucuruí, há uma participação efetiva e pessoal dos próprios quinhás. Então não é só apenas a empresa que está lá executando, não. Ela está executando sob a fiscalização diária. Total. Existe a equipe, um grupo de quinhás que participam juntamente com quem vai derrubar a mata para construir o centro. Eles discutiram a estrutura arquitetônica, a forma de construir, aonde vai ser colocado torre, o código de postura a ser respeitado durante a implementação da obra. Eles participam diretamente. Então, assim, não é assim, autorizamos, chega o caminhar e faz do jeito que eles querem. Não, faz do jeito que eles querem. O que é normal, né? Você imagina. Sim, vamos trazer para aqui. Na sua casa. Né? Exatamente. Se vem um eletricista na minha casa fazer alguma instalação, eu quero acompanhar, dizer para ele como eu quero que seja feito. E o manual seria o PBA, né? Que inclusive o PBAC foi traduzido para a língua, para que todos entendessem quais seriam os impactos, né, que iriam causar e seguir aquela fiscalização, aquelas normas, todo o programa de construção fiscalizado por eles com a supervisão nossa. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de positivo de tudo isso, né, eu queria falar do Mário Parué, do Quaquaxi Armando, 2 lideranças indígenas que estão aqui. Apesar do Leão passar por dentro da terra indígena, o que lá no início não era a vontade inicial, mas isso é um resultado de muitas reuniões, ou seja, teve consulta, teve conversa. O que não aconteceu antes, né? Na época da estrada e na época de outros problemas. Esse já é um grande avanço. Vocês acham que esse é um grande avanço? Hoje em dia já está muito melhor do que antes? Há muito o que evoluir ainda, o que melhorar? Acho que isso é muito importante. Mais melhor do que o BR que passou pior. Esse não. Segundo é esse, né? Leão, isso. Vai passar tranquilo, acompanhado, escutado, denunciado, só isso. Não tem mais nada. E Aris falando, tá lá matéria-prima, e cortar madeira também. A gente, quem criou lá dentro, nós tem pena de cortar. Aí que está esse estudo. Tu vai plantar o lugar onde você cortou? Diz que vai ser. Muito. E vocês estão acompanhando, né? Para que isso aconteça. Nós estamos acompanhando. É isso. Para que ele colhesse semente e plantar. Renovar, florestar de novo. Esse aí é nossa atenção. É isso. Gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso Além da Reportagem, falando um pouco sobre um documentário produzido pela equipe da Rede Amazônica, que vai ao ar no dia 30 de abril, domingo, no Fantástico. Depois, uma versão estendida de 1h30 vai ficar disponível no Globoplay para assistir quando quiser, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, falando sobre Quinhá, gente de verdade, né? A gente conhece como Aimiri Atroari, né? O povo que mora na terra indígena entre o Amazonas e o Roraima. Mas o nome do documentário é Quinhá, gente de verdade, porque eles se reconhecem como Quinhá, né? E aí eu quero deixar esse espaço aberto final para vocês, considerações finais. Quem estiver com vontade de falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Mas eu quero falar e esse leão, mas eu tô rouco, mas tudo bem. E esse leão vai ser acompanhado como Quinhá, né? A gente, na verdade, vai ser acompanhado pelo nós, com uma equipe que vai ser fiscalizado, onde vai ser impacto. O que tem que ser o menos impacto da nossa terra, porque a terra é a nossa casa. Lá que a gente pega nosso alimento, nossa caça, nossa pesca. Por isso que vai ser acompanhado perto.
do nosso, né? O Almiratuari. E essa é a nossa preocupação dos povos do Almiratuari. Obrigado. Só agradecendo aqui a nossa equipe, né, a Mabi, né, que foi bem clara nos objetivos que quando colocou a reportagem. Nós estávamos no auge de uma pandemia, né, também por isso houve alguns atrasos, né, que respeitando o protocolo, né, dos índios, da doença do Covid, né, foi tudo feito certinho, dentro das claras, né, e o objetivo maior era que eles contassem a história deles. Nós não podíamos contar a história por eles, né? Nós representamos quando somos chamados, diante da sociedade, quando eles querem que nós representarmos eles. Mas isso é que vai ser mais importante, para mostrar que eles têm a voz e eles respondem por eles, né? Obrigado a toda a equipe, né, da TV Amazônica, né, convênio com a CBN, e pela atenção, e espero que tenha um retorno para a sociedade e que entenda um pouco mais do nosso trabalho, né? A gente espera que isso tudo chegue a mais pessoas também. Chegue a mais pessoas precisam certeza, entender, né? Precisam entender. Eu também. Uma coisa importantíssima, a gente fala de respeito ao povo Aimiri-Atuari. Você só respeita quando você conhece, né? Então, essa reportagem, eu tenho certeza que a população de Roraima, Amazonas, o Brasil vai conhecer o povo Aimiri-Atuari, né? E aí sim vão respeitá-lo, né? Respeitá-los pelo quem eles são, né? Eles são gente de verdade mesmo, viu? Isso. Eu gostaria de terminar novamente parabenizando o trabalho de vocês e endossando as palavras do Walter. Muito importante para que se realmente conheça um povo e se respeite. E as pessoas, às vezes, não conseguem compreender quando a gente diz que tem que se respeitar o povo que nós trabalhamos com ele. E respeitar é saber onde o direito deles está. Isso é muito importante, conhecer o direito, porque é muito bonito dizer, não, eu respeito, mas na hora de uma briga, dizer, não, nós não vamos ouvi-los. O respeitar é saber onde que está o direito dele também. E nós, como departamento jurídico lá, um Dilmar até perguntou assim, disse, por que quando fala que tem advogado, as pessoas olham um pouco diferente? Tem pessoas que se assustam. Quando chegam lá, dizem, mas vocês têm advogados? Né? Vocês têm advogados? Não tem só um, não, tem dois, por volta de um. Então, nós estamos lá, né, desde sempre, né, para fazer valer os direitos deles, o direito de voz, de toda uma situação de terra, de cultura, enfim. Estamos lá junto nessa guerra para mostrar ao povo que os Aimiri existem, os Quinhá existem. Só uma última observação, né? Eu conheci os Aimiri-Atuari em 1991, né? E a primeira pessoa que eu conheci foi um dos grandes líderes, que é o Tomás Temerê. Aí me apresentaram, olha aqui, esse aqui é o Marcelo. Aí ele me olhou e disse, Funai bom, índio bom. Tipo assim, se você não for bom, não fica conosco. Né? Eu me lembro como se fosse hoje. Tá certo, né? Tá certo. Se não for bom, não fica aqui. Isso aí. Vou falar para encerrar aqui rapidamente, só porque falou respeito. Eu acho que o trabalho de vocês ainda não veio também, vi só os teasers, né, as chamadas. Já deu certo, simplesmente uma coisa, desde o primeiro contato, quando a Mabi não fez contato, acho que primeiramente comigo, no e-mail, depois trocou o telefone, esteve lá na sede do programa para a gente conversar, e em todos os momentos a gente sempre percebeu, eu comentei com o Marcelo, olha, eu acho que vai dar certo porque acho que há respeito. Então eles respeitaram a identidade deles e com certeza foram respeitados também por eles. Eu acho que essa relação de respeito foi essencial e parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que já deu certo, vai ser um grande sucesso. Então eu quero agradecer a todos vocês, a Ilson, Quaquaxi Armando, ao Mário Parué, também ao Marcelo Cavalcante, o Walter Blois, o Jonas Fontinelli de Carvalho, o Alexandre Pereira, que ainda está por aqui, o repórter cinematográfico, Maria Isabel, nossa querida Mabi também, que foi a diretora, né, e a roteirista desse documentário, a Rutiane Bindar, que já não está mais aqui nos estúdios, o Luciano Abreu, que participou com a gente mais cedo também, tem toda uma equipe por trás, gente, que eu não sei o nome de todo mundo, né? Mas é uma grande equipe para levar esse material para o ar e mostrar a luta, né? A luta dos Quinhá
e fazer com que esse respeito seja absorvido por mais pessoas também, né? E como vocês disseram, para respeitar tem que entender, né? Tem que ter essa empatia de se colocar no lugar também. E é isso, gente. Assim a gente finaliza aqui o nosso episódio do Além da Reportagem, falando sobre esse documentário Quem Há Gente de Verdade, que você pode acompanhar no Globoplay, tá bom? Vai ficar lá no Globoplay, o documentário completo, edição especial completa, e também no Fantástico, você pode acompanhar na Rede Amazônica, né? Depois do Fantástico. Começa à noite? É à noite, né, Albi? À noite que vai ser. Tem um horário específico, Albi, já não? Você sabe dizer? É depois do Fantástico, né? Vai ser de noite. Dia 30 de abril. Dia 30 de abril, domingo. Se passou, você está ouvindo isso depois do dia 30 de abril, então no Globoplay você pode acompanhar. Obrigado a todo mundo, grande abraço e até a próxima edição do Além da Reportagem. Certo, valeu. Ela já tem material para trabalhar muito farto, né? Tem muito depoimento, a investigação conduzida pelo Supremo e com a Polícia Federal já tem muito material de depoimento que pode ser pode ser liberado para a CPI, né? E por outro lado, quer dizer, se a CPI pudesse trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e o Supremo, isso ajudaria muito, porque a CPI ela tem a possibilidade de conseguir determinados tipos de sindicâncias e de busca de documentos e de depoimentos sem as formalidades do processo judicial, né? Ela pode, e isso poderia ajudar a abrir pistas para que aí, assim, pelo caminho mais formal do processo judicial,
se chegasse a novas provas, etc., novas evidências. Então, seria muito bom que acontecesse. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses comitês especiais que eles formam para investigar, o que eles chamam de hearings, né, que as audiências públicas, e algumas não são públicas, são secretas, são fechadas ao público, né, sobretudo na área de segurança nacional, tem muito esse trabalho de cooperação. Eles abrem caminhos que depois os procuradores, o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça segue atrás, né? Então seria muito bom que acontecesse assim, mas eu tô pessimista. Eu tô achando que vai, sabe aquelas sessões que a gente já está acostumado em algumas CPIs, né? Muita bateção de boca, ofensa. A gente já tem visto, né, Sérgio, nessas sessões em que os ministros têm ido à Câmara, ao Senado, têm sido chamados aí nas comissões, o show de horrores que tem sido, né? Pois é, uma coisa... E isso aí mostra que, na verdade, não estão lá para cumprir as funções do Legislativo, né? Mas estão lá para fazer confusão, para criar impasses e atrapalhar tanto a vida do Legislativo quanto do Executivo. Então, é uma pena, porque a gente poderia ter um processo. Mas é claro que você imaginar que esse pessoal da extrema-direita golpista vai fazer alguma coisa diferente, também seria ser uma poliana, né? Ô Sérgio, o que você achou hoje da participação dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet naquele debate no Senado, com a participação também do presidente do Banco Central,